o amor próprio em primeiro lugar. Este é um dos ensinamentos da terapia do amor, onde solteiros, namorados e casados buscam uma vida amorosa feliz. Aí eu fui traída, né? Então cheguei aqui totalmente destruída. Aqui eu encontrei a orientação para me reerguer, né? Que eu precisava me reerguer. Eu precisava viver o meu eu e não viver a vida da outra pessoa. Eu me amo, eu sei tomar as minhas decisões. Tudo que eu aprendo aqui eu coloco em prática. Não é fácil, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Então é sempre aquilo que o Renato fala, né? É vir, ouvir e obedecer. Senão não tem o resultado, né, esperado. E foi obedecendo às lições da palestra que Marcos e Shirley colheram os resultados. Minha vida era muito complicada, várias frustrações, né? Várias desilusões. Eu já vim de 3 casamentos anteriores. Às vezes a gente é apegado a muito material, a muita coisa fútil e esquece o principal, né? E aí a vida vai passando e você vai sobrando, né? Só um relacionamento atrás do outro, frustrado. Eu tive um casamento apenas, mas foi um casamento que me desestruturou totalmente, né? E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Então não tinha mais ânimo para nada. Todas as pessoas que eu me relacionava eram pessoas erradas, eram pessoas que não traziam futuro nenhum. Aprendi muitas coisas aqui, eles me ensinaram como a lidar com um novo relacionamento, né? Assistindo ao programa, eles, que ainda nem se conheciam, tiveram a mesma ideia. Ele anunciou que teria a hora dos solteiros, né? Eu falei, não tem nada a perder, eu vou dar um pulo lá. Foi quando eu conheci a Shirley. Na fila eu já olhei. Ele não me viu, mas eu já tinha visto ele. Então eu entrei e fiquei. Aí eu sentei e vi ali como a gente começou a trocar olhares. E eu vi que poderia acontecer alguma coisa, né, diferente. Aí a gente começou a conversar e depois trocamos o telefone. Ele é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Diferente das pessoas que eu tive, porque é uma pessoa que ele é companheiro, e eu não tinha isso. Uma pessoa que sempre está ali, quer estar junto comigo. Então, tudo isso veio para diferenciar o nosso relacionamento. A gente traça planos para o futuro, não vive só o momento, o presente, né? Então, é outra visão. Tanto é que 4 meses depois nós estamos de casamento marcado já, né? Para dia 12 de outubro. Então, tanto que tá bem, né? Como eles, muitas pessoas chegam às palestras a um passo de desistir do amor. A gente se conheceu na adolescência. Eu tinha 15, ele tinha 16 anos. A gente namorou por uns 2 anos e já fomos morar juntos. Ela era casada comigo, mas eu não era casado com ela. Não tinha esse compromisso de respeitá-la, sempre mentia. Eu passei esses 16 anos que a gente está junto, meio que perdoando ou, de certa forma, não queria enxergar o quão estava difícil a situação. Até que chegou um ponto que eu pensei, descobrindo uma traição, eu pensei, não dá mais, porque eu não vou passar a vida perdoando traição, sofrendo por uma pessoa que não quer ter um compromisso. Eu já estava decidida que eu queria a separação, não queria continuar no relacionamento. Só que ele conversou comigo, disse que estava disposto a mudar, a aprender, a ser diferente. Aí a gente resolveu se dar uma chance. Se não muda a visão, não muda o relacionamento. A primeira coisa a mudar na sua vida tem que ser a sua visão. Você tem que deixar os pensamentos errados. Por exemplo, muitos aqui estão com visão de separar. Muitos aqui já estão com a imagem fixa na cabeça. Não vai adiantar nada. Quer dizer, a sua visão já é que não tem jeito para esse relacionamento. Eu digo a você, cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa se torna realidade. Então a gente aprendeu a ser mais amigo, a conversar mais, a se entender. E há sempre a transparência também, a ser transparente. A gente aprendeu a resgatar a confiança que tinha sido perdida. Eu aprendi a como tratá-la melhor, a como respeitá-la. Eu tive um entendimento, uma visão em relação do que é o amor. Assim como Rodrigo e Lídia, Sandra e Carlos também estão juntos há muitos anos e quase se separaram por causa da infidelidade. Nosso relacionamento era totalmente conturbado.
muito problemático, muita briga, muita ciumeira, muita discussão. Era uma desconfiança, assim, que eu colocava umas formiguinhas na minha cabeça. E eu vejo que hoje aqui na palestra, o Renato e a Cris, eles fazem a gente parar e pensar no que a gente realmente pensa, né? O que a gente coloca na nossa cabeça. A gente tem aprendido aqui que primeiro a gente tem que se conhecer e se valorizar, né? E depois a gente começar a construir uma nova vida. E nós hoje temos um diálogo melhor. A gente conversa melhor, hoje está tudo mais claro. Para a gente, cada semana é como se fosse um alimento da gente, né? Tanto que a gente vem de Campinas, toda semana a gente já tem isso como compromisso. A sua palavra é você. A sua palavra é você. Quando você mente, então você se torna um mentiroso. Você se torna uma pessoa questionável. Quem é essa pessoa? O que ela está fazendo por detrás? Quando eu não estou por perto dela, será que ela está sendo verdadeira agora? Quer dizer, essas questões não podem estar dentro do casamento. Hoje nós estamos assim, mais coloridos, né? A gente está assim, se entendendo melhor, a gente conversa melhor. Hoje eu acho que minha esposa acredita que eu a amo de verdade, né? Isso é fundamental, porque quando a gente perde o crédito com uma pessoa que a gente ama, é difícil até a gente expressar isso, é difícil até ela reconhecer isso, né? Então, às vezes você fala, eu te amo, mas você erra tanto que a outra pessoa que está do outro lado fala assim, pô, será que me ama mesmo? Ama e faz isso tudo, né? Hoje eu me sinto amada, completamente diferente do passado. Eu te amo, né? Você é a mulher da minha vida, né? É o grande amor da minha vida. Sempre foi e agora, né? Tá sendo mais ainda, né? Ai, I love you. É possível ter uma vida amorosa feliz. Nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Sabe qual é uma das grandes tragédias que nós encontramos no nosso trabalho? É isso aqui. Quando nós encontramos casais que se separam mesmo se amando. Estão separados porque não conseguem ficar juntos, mas se amam. É por isso, Renato, que muitas pessoas falam que o amor dói, o amor sofre, né? Porque elas não sabem resolver os problemas no relacionamento e elas acabam pensando assim, bom, o único jeito para que nós venhamos ter paz é nos separarmos. Quer dizer, não é esse o único jeito. Você pode resolver esse problema, mas como, Cris, Renato? A gente não consegue conversar, a gente não consegue olhar um para a cara do outro. Há muita raiva, muita mágoa, há muitos erros que ficam aqui entre a gente não consegue se aproximar. Eles sofrem quando estão juntos e sofrem quando estão separados. Nós vamos agora ver a história deste casal, da Isabel e do Everson, que passaram por isso aqui, se separaram mesmo se amando. Aos 2 anos de casado já estavam se separando, 2 anos apenas. Ele amando, pegando as coisas de casa, porque ela o mandou embora, mesmo amando a sua esposa, chorando, saindo de casa, voltando para a casa dos pais, sem saber o que fazer para salvar o casamento. Quando nós voltarmos da história deles, eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar aqui, vamos colocar aqui as 6 fases que eles passaram. Olha só, essas 6 fases aqui que talvez muitos estão vivendo. Nós vamos explicar isso aqui para você daqui a pouquinho. Vamos acompanhar, preste bastante atenção na história deles. Sabe aquele sonho de envelhecer juntos? De viver aquela alegria do início de namoro para sempre? Essa era a vontade de Isabel e Everson, 2 eternos apaixonados que quase se perderam um do outro ainda no início do casamento. Sempre tinha alguns probleminhas que todo mês ou toda semana estava em evidência. Nós tínhamos muito problema de comunicação e também problemas de individualismo. Nós não sabíamos o que era viver um casamento. Tinha muito mais o eu do que o nós. E isso foi atrapalhando o nosso casamento durante todos esses anos. Muitas das vezes eu ficava nervoso, mas eu me controlava, me fechava e não entrava na discussão em respeito a ela. Mas isso também feria os sentimentos dela e eu também era prejudicado com isso.
completando 2 anos de casamento e já estava indo pro brejo, como muitos casamentos que a gente infelizmente vê por aí. E eu falei assim, eu não acredito que eu também deixei acontecer isso, né? Então eu me cobrava muito, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha essa experiência, eu não tinha esse conhecimento. Nós tivemos uma discussão e eu pedi para ele voltar para casa da mãe dele. Esse foi o pior momento da nossa relação. Quando ela pediu para mim sair de casa, que eu tive que ir lá pegar minhas roupas do armário, os livros que eu tinha, foi uma parte bem delicada, bem dolorosa. E foi quando também eu percebi o quanto que eu amava e não conseguia expressar. Não sabia a forma correta de demonstrar isso para ela. E aí, a saída de casa até a residência da minha mãe foi muito complicado. Mas Everson e Isabel ainda sonhavam em viver um casamento feliz. Eu achava que tudo ia ficar bem, que eu não ia sentir, que agora os meus problemas tinham acabado. E, na verdade, não. Meus problemas só tinham aumentado. Viver sem ele é insuportável. Eu percebi que eu amo muito. E felizmente nós decidimos pela mudança, por fazer o nosso casamento dar certo ao invés do mais simples, que seria a separação. Eu assisti a Terapia do Amor já tem bastante tempo pela televisão. E eu sempre falava para o meu esposo, você precisa ir na terapia, você precisa ir na terapia. Eu não sabia que eu também precisava. E a minha mãe também já estava em contato com ela, sempre estava conversando e aconselhando a gente. E ela chegou e falou, Everson, você precisa ir na terapia, né, do amor, para ver se lá você encontra estratégias para restaurar o seu casamento. Tudo que ele foi falando, tudo que ele foi abordando na palestra foi de suma importância para mim. Eu falei assim, nossa, é algo tão fácil, só que eu não sabia como fazer. Ele assistiu algumas palestras antes de mim e ele começou a mudar demais as atitudes, o olhar, e aí eu resolvi também vir. Eu já senti a minha mente abrindo, eu recebendo esse conhecimento, essas estratégias, essas ferramentas para mim utilizar no meu casamento. Eu sempre fui muito estourada e o meu marido, ele é muito calmo, então isso atrapalhava muito o nosso relacionamento. E antes eu achava que ele era adivinho. Ah, se tem que fazer uma coisa, poxa, como que ele não sabe que tem que fazer isso? Então eu já me irritava com ele e na verdade eu tinha que me comunicar com ele. E desde então, todas as quintas, meu compromisso é com a terapia do amor. Eu largo tudo, deixo tudo e venho para a terapia. Juntos, começaram a frequentar a terapia do amor e presenciaram uma mudança total em suas vidas. A terapia do amor ajudou a gente a se comunicar melhor, a entender as nossas diferenças, a compreender a não jogar a culpa no outro e sim a gente procurar o que a gente pode melhorar em nós mesmos. Hoje ele fala que me ama todos os dias, fala que eu sou gatona dele. A gente tinha perdido tudo isso. E o casamento é um começo de casamento. A gente está aprendendo o que é casamento. Há 2 anos e meio atrás, se a gente tivesse vindo para cá, tudo teria sido muito diferente, não teria chegado ao ponto que a gente chegou. Hoje o nosso casamento ele está bem mais leve, bem mais suave, bem mais gostoso, prazeroso, a gente está mais feliz. Eu sempre amei, só que eu nunca sabia como demonstrar. Hoje eu já demonstro e vejo o resultado que isso traz para o meu relacionamento, para o meu casamento. Então a gente está feliz, a palavra é feliz, emocionado, com vontade de mais, a gente quer aprender mais. É isso que a terapia do amor está propondo para a gente, felicidade. A gente sempre conversou que o nosso casamento seria para sempre, que a gente ia escrever uma história diferente. E quando aconteceu isso, foi uma decepção, eu não sei nem explicar o que foi. Um sentimento de impotência,
E eu não sei explicar, mas hoje vendo a gente restaurando o nosso casamento, o nosso sonho que era um casamento para a vida inteira, até a gente ficar velhinho, se concretizar, é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo ter o meu marido perto de mim. O que aconteceu com a Isabel e o Everson é muito comum, é um processo que se repete na maioria dos casais que se separam. Tanto que nós vamos aqui colocar item por item as fases que eles viveram até a separação, para ver se você se identifica em qual fase você está vivendo no seu relacionamento. Olha só, vamos ver aqui. A primeira coisa que aconteceu com eles foi a quebra da comunicação, a dificuldade na comunicação. Eles não conseguiam dialogar. E isso é normalmente o que acontece com a maioria dos casais. Eles não se entendem, um fala uma coisa, outro fala outra, outro entende outra. Aí, Renato, quando você não consegue dialogar, aí vem a segunda coisa, que é a frustração. Porque você está querendo se comunicar o que você não quer que continue acontecendo no relacionamento, mas a outra pessoa não quer te ouvir, finge que você não está falando nada ou simplesmente grita com você e fala isso não é problema, eu não vejo problema nenhum nisso. Quer dizer, a frustração, porque como que você vai resolver uma situação se você não pode falar a respeito? Não entra em acordo, né? E você acaba ficando frustrado, nervoso, irritado, e então isso vai piorando, vai estressando mais a relação, que parte para o número 3. Vocês se ferem com palavras, se ferem com atitudes, fazem o que machuca o parceiro. Então, veja que a coisa vai escalando, vai aumentando, vai piorando a relação. Aí nós vamos para o número 4. Vocês se ferem e aí não sabem o que fazer, como foi o caso do Everson, amando a sua esposa, sentindo amor por ela, mas sem saber como fazer para salvar o relacionamento. A Isabel, por sua vez, uma pessoa mais explosiva, uma pessoa que queria resolver as coisas e se irritava com a calma do marido, ela piorava somente a situação a ponto, Cristiane, de querer que ele adivinhasse o que ela estava pensando, o que ela queria que ele fizesse. Aí é por isso que o quinto aqui saiu de casa. Ela mandou ele embora. Porque, Renato, você não sabe como lidar com aquela situação e está cada vez pior. Né? É como se você tivesse, todo dia, depois do trabalho, você estivesse voltando para o inferno. Né? Então você pensa assim, bom, eu amo essa pessoa, mas não dá, porque eu já passo por tanto problema, né, no trabalho, eu ainda tenho que chegar em casa e ter mais problema, me sentir pior ainda em casa. É por isso que muita gente sai de casa, por isso que muita gente se separa. Ele saiu de casa porque ela pediu para ele sair, em prantos, amando, não querendo perder o casamento, mas não sabendo como agir para salvar aquele casamento. E por isso, mesmo separados, eles continuavam sofrendo. Quer dizer, juntos eles sofriam e separados sofriam Depois também. Da separação, a pessoa pensa, bom, agora eu vou pelo menos ter paz. Né? Eu amo aquela pessoa, mas eu vou ter paz. Só que não. Porque você não consegue parar de pensar nela, você não consegue pensar assim, o que eu fiz de errado, né? Parar de pensar, o que eu fiz de errado? Você se sente um fracasso? Quer dizer, a separação nem sempre, na maioria das vezes, resolve o problema. Então, veja só, eu vou pedir para colocar na tela agora os primeiros 3, depois os segundos 3 estágios de uma separação, de um término horrível de um casamento feliz. Veja só, veja onde você se encaixa, se isso está acontecendo com você. Você está passando por problemas de falta da comunicação, falha, diálogo inexistente? Vocês estão frustrados um com o outro? Vocês estão se machucando, ferindo, fazendo a troca de machucar um ao outro, ofender um ao outro? Qual estágio você está? Vocês não estão sabendo o que fazer? Você quer resolver o problema, mas não sabe como. Você não sabe. Talvez você já saiu de casa, a sua esposa já saiu de casa, o seu marido falou que vai sair de casa, vive ameaçando ou já saiu.
e vocês estão agora, mesmo separados, achando que a coisa ia parar, o sofrimento ia parar, vocês continuam sofrendo. Em qual estágio você está? Seja qual for o estágio, nós podemos ajudar vocês, como ajudamos a Isabel e o Everson. Eles estão bem hoje, felizes, mas uma coisa me chamou a atenção no que eles falaram. Hoje, eles largam tudo, todas as quintas-feiras, eles largam o que estiverem fazendo e vêm para a palestra. E você deveria fazer o mesmo. Se você quer salvar o seu casamento e você não está sabendo como, largue tudo, porque daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, nós vamos ter a palestra da Terapia do Amor. E você pode dar o primeiro passo. Note, o Everson veio primeiro. Mais uma prova, mais um casal em que um quis lutar. Um veio buscar ajuda, o outro depois o acompanhou. Mesmo que o seu marido ou sua esposa não queira vir com você, você venha, porque se um chegar à palestra, nós vamos mostrar como mudar os dois. Mas começa com um. Então, daqui a pouquinho, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu vamos ajudar você a vencer esta dificuldade. Você já conhece a Terapia do Amor? Confira 10 razões para você frequentar as palestras. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Aprender o amor inteligente. Se preparar antes de namorar. Saber escolher alguém compatível. Desbancar os mitos de relacionamentos. Reconquistar um amor perdido. Aprender a se valorizar. Restaurar um casamento em crise. Se tornar um marido ou esposa melhor. Blindar o seu relacionamento. Não perca mais tempo e venha encontrar estes e outros benefícios para a vida amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Encontrar coragem para viver novamente uma história de amor é o dilema de muitas pessoas. Foi assim com Francisco e Suelen, duas pessoas com um passado de muito sofrimento. Eu vim totalmente decepcionada com casamento, relacionamentos, porque os meus pais eles se agrediam muito. E então eu vi aquela imagem assim de agressão, de brigas constantemente em casa. Então eu não acreditava no casamento, não acreditava que pudesse haver casamento, relacionamento feliz. Em determinada época da minha vida eu me envolvi com uma pessoa, fui morar junto e essa pessoa era bem mais velha que eu, quase 20 anos e aí realmente o que eu temia me sobreveio. Todo o pesadelo que eu via na vida dos meus pais começou a acontecer comigo. Era agressão física, agressão verbal, não havia mais paz. Ficava com uma namorada aqui, uma namorada ali, mas nada de algo sério. Por quê? Porque na minha família também havia muito desentendimento. As minhas irmãs, todas elas casavam e não viviam felizes, separavam, vivia infeliz. E eu imaginava que a minha vida também jamais eu poderia encontrar felicidade. E eu comecei a ter um relacionamento e fui morar junto com ela também. E ali a gente começou a ter muitos problemas, muitas desavenças. Eu estava tão desgostoso na minha vida amorosa que eu preferi morar na rua do que propriamente ficar dentro de casa. Então eu peguei a minha roupa, coloquei num saco de lixo e literalmente eu passei a ser andarilho. Eu passei a ser morador de rua. Francisco chegou no pior momento de sua vida. Faltava amor próprio e, assim como Suelen, buscou nas palestras forças para acreditar. Não fique aceitando
tratando aquela emoção ruim como se fosse parte da sua vida. Não, eu sou deprimida. Não, eu tenho muita vontade de morrer. Não, eu sou muito fraca. Se você vê que você é uma pessoa fraca, se você está sempre se sentindo fraca, que sinal é esse? Que você tem que se fortalecer. Então não aceite essa emoção ruim como se ela fosse parte da sua vida, como se você fosse ela. Não, ela é só um sinal. Todos nós já passamos por emoções ruins. Por que alguns conseguem vencer essas emoções e outras não? Porque essas pessoas fazem o que é certo. Não, então tá bom, então eu vou trabalhar aqui, eu vou lutar aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Elas não ficaram curtindo essas emoções. E ali eu me curei. Até que então eu encontrei com ela na terapia. Seguindo as orientações do Renato e da Cris, participando das palestras da terapia do amor, ali eu comecei a primeiro ser amigo dela. Hoje, graças a Deus, estamos casados. As primeiras vezes que eu vim para a palestra foi mais por curiosidade, para saber se realmente existia felicidade. E hoje, com toda certeza, a felicidade ela existe. Porque nas palestras nós aprendemos a viver, a construir o casamento na razão, não na emoção, não no sentimento. Então nós colocamos em prática o aprendizado da palestra e dá certo, a felicidade existe. Essa é uma lua de mel eterna, aqui para sempre. E é assistindo a histórias como a do casal que milhares de pessoas procuram a terapia do amor. Eu já vim de alguns relacionamentos que não deram certo, né? E foi muito difícil, né? Porque eu sofri bastante, né? Por não ter dado certo, né? Fiquei muito ferida, muito machucada, muito magoada, né? E eu me fechei para o mundo. Teve um momento, né? Que eu estava em um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa desapareceu do nada. Ele sumiu, não me deu satisfação. Eu era muito nervosa, né? Não conseguia me controlar. Aí, quando tinha uma discussão, eu acabava quebrando o celular, alguma coisa. Eu tinha que jogar no chão para desestressar um pouco, né? E eu tinha os meus problemas, o meu marido também tinha os deles. E, aparentemente, os deles era maior, então ele descarregava tudo. E como eu tinha que suportar tudo aquilo sozinha, aí acabei tendo essa depressão, pensava em ir embora, em separar, em sair de casa, ele também. Então, antes de falar de como você pode lidar com alguém que não te respeita, vamos falar sobre você se respeitar. Vamos falar sobre você colocar limites para si. Porque isso é imprescindível para você desenvolver o seu eu e desenvolver um relacionamento saudável. Eu comecei a praticar, a ouvir, né? E eu enxerguei que eu também era um problema, né? Eu tinha um problema dentro de mim que precisava ser resolvido, né? E aí eu vim praticando, vim ouvindo, não falto nas palestras, porque é algo muito importante, faz parte da minha vida hoje, né? E me ajudou muito, tem me ajudado muito, muito mesmo. Sou mais calma hoje, não tenho depressão. Independente da situação, eu consigo estar feliz, estar sorrindo e sou mais compreensiva com meu marido. A gente chega aqui meio cabisbaixo, decepcionado, e a gente vê que tem uma esperança, tem uma solução, né? Esse ensinamento é muito bom, a gente aprende muito a se valorizar mais, não se entregar a qualquer um, conhecer bem a pessoa antes de se envolver, então é muito bom. Hoje eu estou muito bem. Eu estou solteira, não tenho ninguém ainda, eu estou solteira, mas eu sou feliz. Todo aquele vazio, aquela amargura que eu tinha dentro de mim por não ter dado certo os relacionamentos, sumiu, foi embora, não existe mais. Hoje a gente tem harmonia, tem paz, tem alegria, né? Que é importante. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Então nos vemos lá, hein? Daqui a pouquinho, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão.
Até a próxima, até amanhã. Tchau, tchau.